Meus irmãos, na aula passada, eu os levei para o exílio e deixei lá. Lembra disso? Nós fomos... Eu deixei vocês lá no Vale de Ossos Secos. Embora, profeticamente, né, o Vale de Ossos Secos iria se tornar um grande povo. Eu falei do vaso do oleiro, né, que é uma revelação de esperança, e falei também do Vale de Ossos Secos, que era a mais profunda desgraça, a mais profunda desesperança, né? Mas como lá no exílio, lá na terra do estrangeiro, na terra maledita, né, onde não tem culto, não tem sacerdote, não tem sacrifício, não tem nada, Deus mostrou que suas promessas estavam vivas e que Ele seria capaz de cumprir todas elas. Então é um cenário em que a realidade confronta diretamente com as promessas de Deus. Deus prometeu algo belo, bonito e desejável, né? Um paraíso, mas tudo o que eu vejo é caos, desgraça e tragédia, né? Não vejo como a realidade possa conceber, possa ser visitada por esse paraíso que Deus prometeu. Numa situação dessa é que Deus concede aos profetas as mais profundas revelações de esperança, como aquela do Vale de Ossos Secos, né? O profeta vê um vale em que há não apenas ossos, mas ossos desconjuntados e brancos, de tão secos que estão. E Deus fala para o profeta, profetiza para esses ossos, mande que eles vivam, né? E eles começam a se juntar, bater um contra os outros, né? Eu li numa Bíblia hebraica, fala que houve um grande estrondo de ossos batendo contra ossos e tal, e se juntando num todo ordenado, mas não vivem. E então crescem sobre eles tendões, carnes e tal, eles se tornam pessoas humanas, porém não vivem. E então o profeta fala, Deus manda o profeta dizer, né? Invoque o Espírito, mande vir o vento, e o vento vem e entra nesse povo, e esse povo se coloca em pé como um grande exército. Então você tem a cena 1, ossos desconjuntados, secos e brancos, de tão secos que estão. Mais morto impossível, né? Mais morto que isso impossível. E no final, na cena final, você tem um exército em pé. Quer dizer, não estão apenas vivos, mas estão em pé, saudáveis, prontos para a ação, né? O problema agora, nessa aula de hoje, é a volta do exílio. Porque a volta do exílio pode representar a realização de todas as promessas de Deus. É um novo êxodo, né? Se a gente olhar aqui um pequeno mapa, né? Aqui está o Egito, né? Aqui está a Palestina, né? Com o Mar Morto, o Rio Jordão, etc. E aqui o Eufrates, né? O primeiro êxodo passou aqui, né, pelo Mar Vermelho, né? Passou por aqui, peregrinou, etc, etc. Veio aqui para a terra, né? Agora você tem um outro êxodo. O povo vem lá do Eufrates, caminhando com muitos perigos e tal. Um novo êxodo. Isso poderia representar que, uau, agora o nosso povo, agora sim o nosso povo vai se tornar o que Deus prometeu. Então há aqui um misto, nessa aula de hoje, um misto de esperança, de uma nova esperança, né? O problema é, então isso se dá aqui, ó. Hoje vocês vão ter que aprender um pouco de história, né? Que é o pano de fundo da nossa aula. Aí a primeira coisa que eu coloquei, um resumo histórico, né? Então isso se dá aqui no ano 538, né? E eles começam a voltar, né? Então aqui a primeira volta se dá com um homem chamado Zorobabel, filho de Davi, herdeiro do trono, né? E com um sacerdote chamado Josuá, ou Jesuá, ou Josué. Vamos chamar de Josué para ficar mais fácil, né? Então você tem, olha só, todos os elementos necessários. Você tem o filho de Davi, o filho de Arão, né? A construção do templo, depois a construção do muro com Neemias, e parece que tudo vai caminhar para um novo êxodo,
Êxodo, né? Um novo Israel, um novo templo, novo rei, novo trono. O problema é que tudo isso aqui vai decaindo enormemente, né? E quando chega aqui no ano 400, vou colocar aqui, né? Bem pequenininho aqui no ano 400, tudo está como dantes na terra de Abrantes, né? Tudo está mal, pobre, o templo é michuruca, as muralhas não dão conta, tudo está pobre, o povo caminha de mal para pior. E então a esperança começa a entrar numa profunda crise, que eu quero falar com vocês na próxima aula, que será a última aula, a aula 10, a aula o fim dessa nossa história, para daí então nós começarmos a pensar na escatologia do Antigo Testamento, nos temas que o Antigo Testamento nos oferece para desenvolver, né, no Novo Testamento. Entenderam a aula de hoje? Então, é um percurso histórico que vai durar aqui cerca de 500 anos. Não, cerca de 150 anos, vamos dizer. 150 anos. É mais ou menos como a história dos crentes no Brasil, né? Mais ou menos um pouco menos do que a história da República, né? A história da República aí com seus 100 e poucos anos. Mais ou menos isso aí, né? Você pode pensar nessa faixa de tempo, né? De Teodoro, Dom Pedro II e tal, até hoje. Seria mais ou menos esse o período que nós vamos tratar. A história começa, eu vou apresentar primeiro os personagens, porque o que eu quero de fato não é contar a história, o que eu quero é a esperança. É como a esperança oscilou aqui, né? Um gráfico da esperança, né? Como se nós pudéssemos fazer assim, né? Um esperançograma que tem agora. Bom, mas o fundo histórico então é o seguinte: Daniel, que nós falamos na aula passada, diz que vai até o primeiro ano do rei Ciro. Então, mais ou menos aqui, 539, 538, as datas não são exatas, obviamente, né? Mas o que se sabe é que logo aqui no início do seu mandato, o imperador Ciro edita um decreto mandando de volta os judeus para casa. Ele não fez isso apenas com os judeus, fez isso com todos os povos, né? A maioria dos povos que Nabucodonosor e os outros impérios haviam desterrado, né? Passado para diversas terras para destruir os povos. Ciro tem outra estratégia, né? Ciro não é crente, não é servo de Yahvé, né? Mas ele tem outra estratégia: devolvam os povos para suas terras. É melhor essas terras ocupadas e é melhor os seus deuses em paz. É melhor não desagradar nenhum deus, né? Então cada um erija o seu templo, cada um sirva ao seu Deus e ore pelo imperador, né? Então, no que toca a nós, ele manda de volta os judeus para casa. Pouquíssimos judeus se animam a voltar. Imagina aí esses migrantes que vieram para o Brasil, né? Alemães, japoneses. Imagina japoneses da Segunda Guerra Mundial, né? Que resolvesse voltar para o Japão, para os escombros. Mais ou menos essa é a história, né? Eles já estavam adaptados aqui, né? Cerca de 50, 60 anos já vivendo no exterior, vivendo no estrangeiro, né? Não era uma situação de escravidão, de aflição. Era uma situação de desterramento, de estrangeirice, né? Eles não viviam com chicote longo, coisa assim. O sofrimento deles era viver fora da sua terra, fora do seu culto, fora de uma vida regular, normal, né? Mas eles estavam relativamente bem. Então, pouquíssimos judeus se reúnem aqui, num primeiro retorno, com esses personagens aqui, Zorobabel e Josué, né? Eles voltam para cá com muita dificuldade, né? Mexendo em escombros, tentando reconstruir, tentando reorganizar uma vida decente. Essa história aparece no livro de Esdras e no livro de Neemias, no livro de Ageu e Zacarias, tá? Esses profetas aqui que eu quero tratar hoje são desse período, né? Eles atuam aqui mais ou menos no ano 520. Então veja, 17 anos depois, eles estão desanimados. Eles não conseguem se organizar, não conseguem construir, eles estão cuidando dos seus próprios negócios e o templo permanece em ruínas. Então, se você ler o livro de Ageu, especificamente, que são 2, 3 capítulos, acho que 2, né? Não me lembro, depois vocês vejam lá. 2 capítulos, estou com ele aqui.
2 capítulos, é um dos menores livros do Antigo Testamento, a ênfase dele é dizer: construam o templo, organizem o templo, regularizem os sacrifícios. Né? O que vocês estão fazendo aqui que não reconstrói o templo? Então ele e Zacarias colocam gás no povo, né? E aqui em 516 o templo é reconstruído. Então veja, 70 anos depois, né, mais ou menos, né, se pegar aqui de 587 até aqui, 70 anos depois da destruição do primeiro templo, eles conseguem reerguer um templo Michuruca, no lugar daquele glorioso templo de Salomão. Diz a história aí, se juntar os textos, né, que os mais velhos choraram. Né? Ageu vai dizer isso, né? Quer ver aqui no capítulo 2, versículo 3. Quem há dentre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Então Ageu e Zacarias vão atuar firmemente para reanimar esse povo aqui, né? Passado algum tempo, aqui a história some, né? E aqui no meio nós podemos situar a história de Esther. A história de Esther deve ter acontecido aqui cerca de 40 anos depois da reconstrução do templo. Então essa história aqui é interrompida, nós não sabemos o que acontece aqui, não há registro bíblico sobre esse período, mas nós podemos dizer que a história de Esther acontece nesse período aqui. A história de Esther é uma história voltada completamente para o exterior. Ela não faz menção da Palestina, ela não faz nenhuma menção da história aqui do povo de Deus. Ela acontece lá, né? Lá no exterior. E você percebe pelo livro de Esther que milhares de judeus estão lá na terra do estrangeiro. Eles não voltaram para a Palestina, eles estão lá. E lá na terra do estrangeiro, eles passam um gravíssimo risco de destruição. Né? Quando aquele edito é feito para destruir o povo judeu, eles pensam: bom, agora, né? Agora a nossa esperança de fato acabou. Mas Deus então milagrosamente livra o povo. Alguns anos depois, aqui é tudo mais ou menos, né? Ninguém sabe dizer exatamente se foi assim. Essa é a melhor reconstrução histórica. Né? Algum tempo depois, a gente tem o ministério de Malaquias, aqui na Palestina. Porque ele já fala do templo, ele já fala dos sacerdotes, ele fala dos levitas, ele fala do dízimo, porque o culto aqui no novo templo está de mal a pior. Né? O povo não tem mais esperança. Eles levam para o templo o pior do seu rebanho. É tudo pro forma. Né? Os sacerdotes não são aquilo que deveria ser. Não tem rei. Né? Os levitas não são aquilo que deveriam ser. Então o povo também não dá dízimo, porque nada tem sentido. Né? E então esse livro aqui de Malaquias, que a gente só conhece o capítulo 3, versículo 10, né? Mas são 4 capítulos, né? Significa um ministério que se deu num período crítico. A maioria dos profetas exerceram seus ministérios em períodos de profunda crise, profundo drama. Malaquias não. Malaquias exerce seu ministério num período em que nada acontece. Mesmice, né? Não acontece nada, Deus não está fazendo nada, e o povo está achando que nada tem sentido. Né? Então veja, o povo voltou para a Palestina, aqui, né? 37 anos, mais 25, 50, 60 anos e pouco. 60 anos depois, eles estão largados. Né? Talvez quem voltou se arrependeu. Né? O que nós viemos fazer aqui? Né? Nós somos escravos na nossa própria terra, nós temos que pagar para o imperador tudo o que produzimos. Então, Malaquias é um período de extrema desesperança, de extrema depressão. Né? Algum tempo depois, 20 e tantos anos depois, Deus levanta um segundo homem. Esse homem, Esdras, cuja história está no seu próprio livro. Né? Ele é considerado um novo Moisés. Né? Porque ele vai fazer, aqui é a primeira volta, né? Aqui é a segunda volta. Né? Então isso aqui o quê? 80 anos depois. Né? 80 anos depois de Zorobabel, o povo já está em profunda depressão. Deus levanta um homem chamado Esdras.
um homem piedoso, da linhagem de Arão, né? Um sacerdote, um homem escriba, versado na lei de Moisés, perito na lei de Moisés, né? E ele reorganiza um segundo grupo e volta para Jerusalém. O objetivo dele é reorganizar a vida, colocar o povo de volta na prática da aliança, levar o povo de novo a compreender o plano de Deus aqui, né? Mas ele também só consegue organizar, digamos, a vida religiosa, né? Até que, quantos anos depois aqui? 10, 15 anos depois, né? Mais ou menos. 14, né? 14 anos depois, Deus levanta Neemias, né? Que volta também para lá e junto com Esdras organiza uma vida política, né? Então o livro de Esdras vai falar da reconstrução do muro e da purificação do povo, né? Então com isso aqui nós vencemos os 100 e poucos anos e termina o cânon do Antigo Testamento, certo? Termina aqui o cânon do Antigo Testamento. Então para essa aula aqui você tem que reunir os livros de Esdras e Neemias, o livro de Esther, o livro de Ageu e Zacarias e o livro de Malaquias. Só que lendo a Bíblia, você não percebe como eles conversam entre si, né? Que ordem eles têm uns com os outros. O livro de Esdras e Neemias se intercomunicam, né? Existe uma possibilidade, na verdade era assim, né? Ele já foi um livro só, né? Depois foi dividido, mas Esdras era considerado um livro só. Então essa história aqui se comunica. Essa história de Ageu e Zacarias também se comunica, né? E de certa forma esses personagens aparecem aqui, né? Então esses 4 livros aqui se comunicam. O que a gente não sabe é onde entra Esther, porque Esther é um livro que se dá completamente no estrangeiro, ele não faz nenhuma menção à história de Israel, né? Mas a história dos judeus no exílio, e também o livro de Malaquias, que é um livro perdido no tempo, né? Ninguém sabe exatamente onde Malaquias atuou. Pode ser que ele tenha atuado depois de Neemias e Esdras, num período de profunda desolação, né? Então essa daqui seria, digamos, a melhor montagem, a melhor organização cronológica desses livros da Bíblia. Deu para entender a história? O pano de fundo. Nós temos Zorobabel e Josué. Zorobabel, filho de Davi, está na genealogia de Jesus. Se alguém deveria botar a coroa na cabeça e sentar no trono de Davi, era Zorobabel. Mas Zorobabel some da história. Nem se sabe o que aconteceu com ele. Ele some da história. Josué era o herdeiro de Arão, né? Sacerdote. Também desaparece da história, né? Existem profecias a respeito deles, mas eles, junto com Ageu e Zacarias, estão remando contra a maré, né? Veja, o imperador permitiu que eles voltem para a sua terra, mas eles não se animam. Eles não se animam. Se você ler as listas de exilados que voltam, são alguns milhares, um bocadinho de povo que volta, né? Porque a vida na Babilônia vai bem, obrigado. As bruxinhas, né? Foi aí que os judeus aprenderam o comércio, né? Os judeus não eram comerciantes. Eles aprenderam comerciantes, e tudo mais que eles aprenderam na vida, né? Foi por causa dessa necessidade, né? Depois deles, então, essa história de Esther, que está na Bíblia apenas para contar como Deus livrou o povo. Depois a história de Malaquias, que nós encaixamos aqui, né? Cerca de 475, por aí, né? Depois essa história mais bonita, um pouco mais promissora, de Esdras e Neemias. Se isso aqui estiver correto, então essa história aqui, de Esdras e Neemias, é a última história do Antigo Testamento. E aí ninguém mais sabe o que aconteceu, né? Aí nós entramos num período que a Bíblia chama de silêncio profético, né? E poderíamos chamar também até de silêncio histórico, porque há pouco registro sobre esse período. Estão comigo? Entenderam? Perguntas? Um registro extra-bíblico não há nesse período de silêncio? Muito. Vamos falar sobre isso na próxima aula, porque é um período muito pouco estudado. Por exemplo, a Bíblia Católica tem os livros de Macabeus. Eles vão acontecer aqui nesse período,
né? Ano 160, né? De 200 para frente, 160, por aí. Né? Então há registros. Há o livro de Joséfo, que era um judeu, historiador, riquíssimo, está aí até na internet para baixar, se alguém quiser ler, né? História dos judeus. Ele é um cara que viveu mais ou menos na época de Cristo, né? Ele viu a queda de Jerusalém, ele conhece todo esse drama aqui e ele conta toda a história do seu povo. Então há registros desse período. Né? Mas, mesmo em termos documentais, há pouca informação. Aí, quem estuda a história vai atrás de historiadores, né, e tal, porque aqui nós estamos na época dos impérios. Né? Então, esse período é um período bem documentado. Mas, em relação aos judeus, aqui a história some um pouco. Não tem notícia boa nesse período, talvez por isso. Né? Não tem nada relevante. Né? Mas, na próxima aula, eu quero falar um pouco sobre esse período aí. Porque esse período vai ser o caldeirão de onde nascerá o Novo Testamento. Então a gente abre o Novo Testamento e não entende o que está rolando ali, né? Anjo para lá, né? Criança nascendo aqui, Herodes não sei o quê, mas tá, o que está pegando aqui, né? Você fecha Malaquias e cai no Novo Testamento. Mas tem um Brasil inteiro ali no meio, né? Tem 400 anos de história, né? É toda a nossa história. Tirando o primeiro período dos índios, né, dos 100 anos lá que ninguém fazia nada aqui, nossa história tem 400 anos. Perguntas? Deu para entender aí o pano de fundo da história? Para a gente agora, porque esse conhecimento é importante. Né? Eu estou em criança que É importante saber os nomes, né, os personagens importantes, Zorobabel e Josué, Ageu e Zacarias, Esther, Malaquias, Esdras e Neemias. Claro, quem conhece um pouco a Bíblia, conhece esses nomes. Né? Menos Zorobabel, né? Zorobabel, Josué, é um pouco mais complicado. Mas os profetas, Ageu e Zacarias, Malaquias, são os 3 últimos livros da Bíblia. Porque a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. Nossa Bíblia está organizada por gênero literário. Então, os livros históricos, Esdras, Neemias e Esther, estão junto com os livros históricos, e os livros proféticos estão junto com os livros proféticos. Por isso, a nossa Bíblia tem outra ordem. Né? Mas o que eu fiz aqui foi criar uma linha do tempo, né? E colocá-los em ordem para a gente poder seguir um pouco da história. Tudo bem? Dá para prosseguir? Então tá. Parece que foi essas que compilou também o Velho Testamento, né? Isso, exato. Isso é importante. Esdras é um tipo de novo Moisés. Ele vai preparar o povo para essa nova vida. Né? Então existe uma relação muito forte entre Esdras, a lei, o cânon do Novo Testamento, que ele certamente foi um dos guardiões e organizadores, e outra coisa importante, Esdras é o pai dos escribas. Então quando você abre o Novo Testamento e topa com esse nome, escribas, doutores da lei, peritos da lei, mestres da lei, né, que tanto aparecem nos evangelhos, são os filhotes de Esdras. Porque Esdras havia passado, a gente não sabe a idade dele, mas Esdras era um homem perito na lei de Moisés no exílio. Né? Então, certamente esse homem estava ligado à guarda de documentos, à guarda de manuscritos, certamente ele estava atento aos acontecimentos, certamente ele era um leitor e estudioso das profecias. Né? É provável até que ele fosse um oficial de Ciro, um oficial judeu para assuntos judaicos. Por isso Ciro o escolheu. Né? O seu livro, no capítulo 7, eu acho, 6 ou 7, a história dele, vai dizer que o rei o chamou, quer ver? A história dele é bem apresentada no meio do seu livro, né? Capítulo 7. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Seraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Ó, a guarda documental que esse cara tinha, né? Ele conseguia ligar seu nome a Arão.
né? Filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto pedira. Então veja, você tem um homem que está no exílio, mas é perito da lei de Moisés. Então sim, ele tem um papel fundamental neste êxodo, que eu falei, neste novo êxodo. Ele é o novo Moisés, né? Ele é considerado o pai do Israel que ressurge, desse Israel que sai do vale de ossos secos, né? E que ressurge, e que está organizado quando Jesus nasce, por exemplo. Ele está organizado, né? Então, a partir de Esdras é que vão surgir as escolas de interpretação das Escrituras, os rabinos, a organização das sinagogas. Esdras é praticamente considerado o pai das sinagogas. Ele é o idealizador do Sinédrio. Então, ele é o homem que reorganiza, né? Assim como Moisés organizou um bando de escravos e os transformou num povo, né? Aqui na Palestina, no caminho da Palestina, Êxodo é o novo Moisés que vai reorganizar a vida aqui, né? A gente poderia dizer aqui também o seguinte, ó, a reorganização, né? Primeiro o altar, depois o templo, né? Depois a lei e depois o muro. Mais ou menos assim a reconstrução, né? Esses homens aqui fazem um altarzinho lá, né? Não tem templo, mas enquanto não tem templo, a gente vai queimando os bichinhos aí, né? Para ver se Deus vem, né? Lembrar, né? Lembrar de quem nós éramos. Mas eles organizam um altar. Ageu e Zacarias tocam fogo no povo, figuradamente, né? Tocam fogo no povo para dizer assim, e o templo? Vocês estão aí construindo suas casas, e a casa de Deus? Quem vai construí-la? Né? E então o povo bota a mão na massa, né? Cada um larga o seu trabalho e tal, e organiza o templo. Esdras volta e reorganiza, digamos, a vida religiosa. Ele recoloca a aliança, o pacto. Ele organiza minimamente, né, a vida do povo para ser de novo como o antigo Israel, ou como Israel que Deus deseja. E por fim, Neemias, né, que ao reconstruir o muro, reconstrói a defesa, reconstrói a vida política, administrativa da cidade, né, reorganiza, coloca a lei de Deus para vigorar sobre um povo que já tinha outros costumes, né, que se casavam com qualquer mulher, que não observavam as festas, que não observavam os ritos da lei. Esdras e Neemias vão fazer uma rígida reforma para que esse povo volte a ser o povo da aliança. Então esse é o fundo histórico desse período aí de mais ou menos 100 e poucos anos de retorno do exílio. Lembrar da possibilidade, claro, hipotética, né, desse último rei agir em favor dos judeus. Ah, sim, sim. Também possível linhagem judia. O Assir levantou uma possibilidade, e eu encontrei isso também nas minhas pesquisas, que este rei aqui, Ester e Assuero, né, são sucedidos por um rei chamado Artaxerxes, né? E esse Artaxerxes que aparece em Esdras e Neemias, né, possivelmente seria um filho de Ester e Assuero, né? Por isso ele favorece tanto Esdras e Neemias. Eu coloquei aqui o governo dele de 465 a 424. Tá? Então, possivelmente, a influência de Ester, né, e Mardoqueu, aquela participação dos judeus na história, pode ter influenciado essa assistência aqui, né, para que Esdras e Neemias voltassem. Por exemplo, quando Neemias, né, que você me falou, quando Neemias era copeiro do rei, né, e ele pede ali, quem me pedes agora? Pode ser que a rainha Ester, né, ou uma grande influência dela, tenha pesado para que o rei Artaxerxes liberasse Neemias, né, para seu oficial de confiança, né, liberasse-o para esse período aqui. Certo? Então agora eu quero falar um pouco sobre a esperança, né,
dentro desse cenário aqui, eu não sei se vocês conseguem imaginar, né? Eu não sei se alguém já teve experiência na família ou de alguém e tal, de experimentar esta decadência, né? Ter que se conformar com uma situação muito inferior à de seus pais, né? A maioria de nós vive melhor do que nossos pais, mas algumas famílias passaram por tragédias, passaram por falências e são obrigadas a se adequar a um padrão de vida muito inferior à de seus pais, né? É mais ou menos o que ilustra esse período aqui, né? Você percebe que mesmo havendo aqui Zorobabel e Josué, há uma grande decadência. É triste ler os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Esther. É uma história triste, né? Então, assim, o povo está de volta na sua terra? Está. Mas é muito precário. Eles têm um novo templo? Tem, mas é precário. Eles têm dízimos e cordeiros e não sei o quê? Tem, mas o povo não está de boa vontade, né? Então, há uma discrepância muito grande entre as grandes profecias do passado, Isaías, Jeremias, né? Sofonias, Abacuque, né? Os grandes profetas do passado, né? Versus essa situação. Aqui que vocês têm que entender a história agora da esperança. Você tem na memória grandes atos de Deus. E você tem na memória grandes profecias. Profecias que profetizaram coisas espetaculares para o povo judeu. Porém, a distância agora entre a realidade, aquilo que eu vejo, aquilo que está ao meu redor, versus aquilo que Deus falou, agora se tornou absurdamente grande. Como é que pode haver esperança quando parece que as promessas de Deus não podem mais acontecer neste lugar em que eu vivo? As promessas de Deus não podem tocar a história. Consegue entender isso? O que Deus prometeu é grande demais. Olha em volta, cara. Como nós seremos isso que Deus falou? Nós não conseguimos ser nem como nossos pais. Nós não conseguimos nem construir um templo, mesmo com o patrocínio do rei. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos ser nem como antes. Como é que nós poderemos ser gloriosos, como Isaías fala? Como é que nós poderemos construir o templo que Ezequiel prediz? Ezequiel fala que as 12 tribos se reuniriam em torno de um novo templo e que a glória de Deus estaria lá. Mas nada disso acontece. Nós somos pobres, mal temos o que comer, nossos filhos não têm pão, estão se tornando escravos dos nossos próprios irmãos. E a situação não muda. Os sacerdotes são corruptos, os levitas são sem vergonha, o nosso rei é escravo, e tudo que nós temos é para pagar o imperador, porque é o imperador que patrocinou o nosso templo. Que é feito das promessas de Deus? Né? Deixa eu só ler um texto aqui para não perder esse raciocínio. Em Malaquias, logo a dispôs, de Malaquias 3:10, aparece um texto assim, Deus reclamando: as vossas palavras estão sendo duras contra mim, diz o Senhor. Mas vocês dizem: o que nós temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor nosso Deus? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E então Deus faz de novo promessas. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Nós vamos ter que esperar de novo. Nós estamos reclamando agora, né? Mas um dia eles serão para mim um tesouro particular, diz o Senhor. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. Então vereis outra vez
a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vamos ter que esperar de novo. Né? A situação não vai mudar. Mas um dia, vocês serão para mim um tesouro. Mas eles estavam assim, Senhor, quando? Né? Nós só queremos viver. Nós só queremos ter pão. Nós só queremos ser livres. E Deus fala, mas um dia. Tem um memorial diante de mim também. Né? Eu também tenho um memorial. E no meu memorial está escrito que um dia vocês serão para mim particular tesouro. Ah, meu Deus. Vamos ter que esperar mais. Né? Que desespero, né? Diga lá, irmão. Eles também, por causa daquela profecia dos 70 anos, eles tinham muita confiança. Claro que Jesus mesmo disse que ele está onde não deveria estar. Sim. O povo não entendeu muito bem. De certa forma, alguns peritos, né, aquele remanescente fiel, acreditava nessa profecia. Né? Agora, os números do retorno do exílio, e se a história de Esther estiver corretamente encaixada aqui, né, nós vamos ver que a maioria dos judeus não se interessaram em voltar. Perderam a esperança. O que nós vamos fazer lá? Né? O que nós vamos fazer lá? Nós estamos aqui, nós temos nossa casa, já compramos nossa casa, já temos nosso carrinho, as crianças já estudam nas escolas da Pérsia, da Babilônia, né? A gente manda dinheiro lá para eles. Né? Tem uns doidos aí que vão voltar para lá, não sei quem que gostam tanto de escombro e entulho, né? Eles vão voltar para lá. Né? Então, assim, a crise aqui é muito séria. Né? É a crise da igreja hoje, né? O Senhor vai voltar mesmo? Ou é melhor a gente se arrumar por aqui mesmo? Né? Uns doidos aí que esperam a vinda de Jesus, né? Mas, será que vale a pena? Né? Veja, nós somos igual que nem, irmãos. Nós também somos portadores da esperança como eles eram. Né? Mas às vezes a gente pensa assim, quer saber? Está demorando muito. Nós vamos ter que esperar mais ainda. Nós vamos ter que continuar sendo fiéis a Deus. Né? Os ímpios prosperam. Nós consideramos felizes os soberbos. Eles cometem impiedade e prosperam. Nós vamos continuar inútil. Olha que palavra dura. Deus reclama dessa palavra. Vocês têm falado coisas duras contra mim. Inútil é servir a Deus. De que nos aproveitou ser fiéis ao Senhor quando nós podemos prosperar, quando nós podemos usufruir disso, né? E pagar esses loucos aí que querem, né, fazer alguma coisa. Então a crise aqui é muito séria. Queria chamar a atenção de vocês para Zorobabel e Josué, porque Zorobabel é o ungido. Zorobabel é o ungido, é o filho de Davi. É possível que esses loucos aqui que tenham voltado com ele tenham falado assim: agora vai. Nós temos o filho de Davi e o filho de Arão. Nós teremos trono e templo. Né? Agora vai. É possível que esses homens aqui tenham reunido, né, muita esperança em si mesmos. Tem uma profecia de Ageu, eu acho que eu coloquei aí na folha, é que eu estou resumindo aqui bastante, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma profecia, olha só, está aí no item do profeta Ageu. Olha que interessante. Jeremias, no capítulo 22, versículo 24, havia falado o seguinte, Deus havia falado o seguinte por meio de Jeremias: ainda que o rei seja o meu anel de selar, eu o arrancarei e jogarei fora. Ou seja, não fiquem pensando que é filho de Davi, Deus vai poupar. Ainda que fosse o meu anel de selar, eu arrancaria e jogarei fora. Olha o que Ageu fala para Zorobabel, no capítulo 2 de Ageu, versículo 20. Olha a esperança que esse homem carrega. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Não é rei. Rei é o Ciro. Né? O Zorobabel está ali porque a quem vamos convocar? Vamos pegar alguém a quem os judeus aceitem. Vamos pegar um filho de Davi, mas é governador.
É a primeira vez que essa palavra aparece no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tem governador, tem rei ou juiz. Aqui agora tem governador, significa alguém que administra em nome do rei. Farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. É uma palavra de restauração, né? O antigo rei havia sido arrancado do dedo e jogado fora, como lixo, como coisa desprezível. Agora Deus pega um filhote dele, né, bem menor, bem inferior, e fala assim, olha, esses poderosos em volta vão cair, mas você eu estou tomando como meu próprio anel de selar. É uma ideia de restauração. É Deus falando para o povo que ele manterá suas promessas. Agora, o escolhido de Deus não era Zorobabel, né? Era o filho de Davi. O povo olhou para Zorobabel, olhou para Josué, esperava que eles reconstruíssem o grande trono e o grande templo. Mas não foi assim. O templo era michuruca. O povo chorou quando inaugurou o templo. Porque pensaram, meu Deus, é só isso que temos. É só isso que temos. Aquele templo que Jesus visita lá, que é maravilhoso, maior do que o de Salomão, é obra de Herodes. Esse templo aqui é um templo michuruca. É só para lembrar do templo, mas é um templo michuruca. Mas olha o que Ageu fala na sequência daquele texto que eu falei, quando ele fala assim, Ageu capítulo 2, versículo 3, quem há dentre vós que tendo edificado viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Agora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Deus está dizendo, olha, meus filhos, não precisam de templo para morar no meio de vós. Lembra de quando eu tirei vocês do Egito? Eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês, fazendo o povo lembrar das promessas, fazendo o povo lembrar de que Deus não precisava de templo para habitar no meio deles. Assim diz o Senhor, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você só conhece esse versículo, né? Não conhece o contexto, né? Então, agora eu encaixei ele no lugar. Devolvi, né? Devolvi ele para o seu devido lugar. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O povo olhou para aquele barracão, sem ouro, de cimento, que nem casa de pobre, né, que não termina nunca, né, não tem reboco, não tem tal, mas ali, né, vão ali. Deus não veio, a casa não encheu de fumaça, não houve nada espetacular, só aquele casarão, michuruca, né, e o sacerdote ali, talvez com roupas bem inferiores, não sei se eles conseguiram reproduzir as roupas, né. Tem uma visão em Zacarias que fala que o sacerdote estava com roupas sujas, né? Olha lá em Zacarias, né? Porque eu vou ter que passar rapidamente por esses textos. Em Zacarias fala, capítulo 3, versículo 4, para Josué, tirai-lhe as roupas sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes.
ponham um turbante limpo sobre a cabeça dele. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: se andares nos meus caminhos, etc, etc. Então, a mesma restauração que Zorobabel recebeu, Josué também recebeu. Mas recebeu também uma promessa. Esta casa aqui, olhe bem essas paredes não rebocadas, sem pintura, sem ouro, sem nada. É de chorar perto da casa anterior. Esta casa será mais gloriosa do que a primeira. Em Malaquias, capítulo 3, fala assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o Senhor ao seu templo, de quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então veja, o povo está olhando para uma situação precária, o rei é apenas um governador, o sacerdote andava de roupas malacafentas, o templo estava sem reboco, sem pintura, sem terminar, igual obra de pobre, mas as promessas de Deus agora eram sua herança. Tudo que eles tinham. Por isso que o irmão falou ali, da restauração da lei de Moisés, do cânon do Antigo Testamento. Agora, meus irmãos, os judeus já não dependem tanto do templo nem do sacerdote. Agora começa a haver uma grande mudança de eixo do povo judeu. O povo judeu passa a girar em torno da lei, da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ocupar o lugar dos profetas. À medida que os profetas vão saindo de cena, a lei vai ocupando um lugar central, porque ela é que tem um material adequado para interpretar o presente e para sonhar com o futuro. Por isso, a lei aqui agora vai se tornando a autoridade central. Quando você chega no Novo Testamento, o sacerdote, Anás e Caifás, você mal lembra que eles são sacerdotes. Eles são qualquer coisa, menos sacerdote. São políticos, são governadores, são déspotas, né? São tiranos do povo. Sacerdote, você não consegue nem imaginar Anás oferecendo um sacrifício, né? Ele devia fazer isso, mas o que ele mais gostava de fazer mesmo era presidir o Sinédrio, né? Dar ordens. Né? Mas a lei do Senhor tem um papel fundamental no Novo Testamento. A lei. Né? Não ages de acordo com a lei, né? As regras da lei. E isso começa a acontecer aqui. Deixa eu pegar aqui ainda algumas palavras do profeta Zacarias. Olha o profeta Zacarias, se o seu nome significa Yahvé se lembra. Yahvé se lembra. Nasceu no exílio, né? Nasceu no exílio, seu nome significa Yahvé se lembra. No versículo 2, capítulo 1, versículo 2, ele clama: tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. Deus lutando com esse povo para que ele volte a crer. No capítulo 9, uma grande profecia. Alegra-te muito, capítulo 9, versículo 12, está na folha aí, né? Alegra-te muito, ó filho de Sião, eis aí vem o teu rei e salvador. Uma profecia de Jesus, né? Alegra-te muito, ó filha, eu coloquei versículo 9, na verdade. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, jumentinho cria de jumenta. É esquisito, né? Rei montado em jumento, né? Tem gente, os teólogos da prosperidade dizem que jumento era a última moda da época, né? Os animais de grife, né? Nunca foi, né? Jesus, para dar um tiro de misericórdia nessa heresia, né? Jesus não tinha um jumento, pediu emprestado o jumento, para deixar bem claro o que Deus estava fazendo aqui, né? Eis aí o teu rei humilde. Reis não são humildes, irmãos.
A humildade nunca foi um traço de caráter, de virtude. Foi Cristo que colocou a humildade no seu lugar correto, de virtude fundamental. Né? Quem tem um rei humilde, como pode ser orgulhoso? Né? Se o próprio rei é humilde, então ele mudou completamente a ordem das coisas. Eis aí o teu rei, o teu salvador, vai te salvar de um modo humilde. Então não esperem tronos agora, não esperem reis coroados, majestosos. O rei virá por outro caminho. O rei virá por outro caminho. A glória do Senhor virá por outro caminho. Nesta casa humilde, ele manifestará a sua glória. E ele então virá e salvará. E no versículo 12, um texto que eu já li também, né? Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Então, promessas de esperança desses profetas. Né? O caso de Esther vocês conhecem, né? O povo judeu foi condenado à morte, todo um povo, isso é genocídio, né? O assassinato de um povo. Essa palavra foi criada agora recentemente, mas a chacina de povos sempre existiu, né? E Deus, por um ato de milagre, salva este povo da morte. E então aqui é introduzida no calendário judeu uma festa extra, que é a festa de Purim, que até hoje é comemorada. Né? Pur significa sorte, lançou a sorte, né? E salvou todo um povo. Alguns anos depois, em Israel, né, na Palestina, esse profeta Malaquias, que algumas pessoas acham que nem é nome, porque o seu nome significa meu mensageiro, Malaquiá, né? Meu mensageiro. Ele prega coisas como essas que eu já li, né? Eles serão para mim particular tesouro, e tem também uma promessa que também já li, né, no capítulo 3, quando fala: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Você está lembrando alguma coisa? Envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é que está falando aqui? Jesus? O Espírito da profecia, Jesus. O Espírito de Cristo que neles estava, de acordo com 1 Pedro, né? O Espírito de Cristo que neles estava. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o Senhor ao templo, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E aí ele fala aqui sobre ele reúne, né, num texto só a obra completa de Cristo que extrapola o nosso tempo. Aí ele fala do dízimo, etc., do templo, né, exortando o povo a voltar à lei, porque é mantimento na casa do Senhor para resgatar os termos da lei, o cuidado com o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Esses são os termos da aliança, né? Depois ele fala esse texto que eu falei: serão para mim particular tesouro. E no capítulo 4 começa assim: eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 5: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. E termina o Antigo Testamento. A partir de agora é assim, ó. Deus não fala, período de silêncio. Então a aula que vem será assim. O professor não fala. O professor não fala. Não fala. Não fala. Duvido que você vai conseguir. Mas quem não fala é Deus, né? O professor fala. Não, irmão, só fala o que Deus manda, irmão.
Mas é engraçado que nós pensamos que porque houve um período de silêncio, não aconteceu nada, né? As Bíblias antigas, não sei se algum irmão aí tem uma Bíblia antiga, tinha 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Hoje, por questões de economia, não tem mais. Mas essas 4 páginas em branco dá a impressão que não aconteceu nada. Aconteceu muita coisa. Então nós podemos considerar esse período de silêncio aqui, né, como se fosse um banho-maria, né? Deus ali preparando o caldo, né, preparando as questões, né, levando as esperanças e as desesperanças, né, ao seu nível máximo, porque Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos Deus trouxe o Cristo, né? Então há muito para a gente pensar sobre esse período. Bom, meu objetivo hoje era falar com vocês sobre a história, Zorobabel e Josué, deixa eu ver se Paulo coloquei alguma coisa, Esther, Esdras, Neemias. Olhem em Neemias, vamos falar aqui um pouco sobre Esdras e Neemias. O nome de Neemias significa Yahvé consola. Bonito, né? Exílio, não temos nada. Neemias ouve falar da situação de Jerusalém e entra em desespero, né? Mas o seu nome significa Yahvé consola. Vamos ver aqui, acho que é capítulo 9, minha bateria acabou de acabar. Capítulo 9. Olha que lindo isso daqui. Para mim é um dos mais belos salmos da Bíblia. Eu não sei se você conhece, né? Mas é um dos mais belos salmos de louvor da Bíblia. Eles estão em situação extremamente precária, reuniram o povo para ler a lei, e então eles começam a orar. E a oração deles é assim, capítulo 9, versículo 5. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabineias, uma série de sugestões aqui de nome, né? Serebias, Odias, Sebanias, Petalias, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Eu quero que você sinta que eles estão louvando o Deus de Israel em cima de escombros. Não há nada que eles possam ver que sinalize alguma razão para ter esperança. Mas eles dizem o seguinte: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Deus está além do que nós poderíamos expressar. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, olha aí a memória, e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. E aqui ele vai contando a história. E depois, lá no versículo 17, final do versículo, ele fala: recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os desamparastes. E aqui eles vão contando a história, né? Contando a história deles mesmos e tal, e tal, e tal, até que, deixa eu ver aqui, versículo 33, porque és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes, e nós perversamente. Os nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles.
pois eles no seu reino de muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas obras más. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos na terra prometida. Seus abundantes produtos são para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos, sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Então, é um sentimento que percebe a realidade, percebe a angústia, percebe a opressão, mas percebe que Deus é justo, né? E se volta para Ele. Ó Deus bendito, né? Tu és justo em tudo quanto fazes. Perguntas? Eu fico pensando quem viveu nessa época esses 137 anos, aqui mais os 537 anos, as pessoas que viveram, em termos de esperança, como é que era, né? Porque nasceu, viveu e morreu sem ver cumpridas eu não sei o que eles tinham. Eles tinham o quê? O Pentateuco e a voz dos profetas? Eles tinham os levitas que ensinavam a lei, né? Porque, na verdade, o povo comum não tinha nada. Não tinha nada. Mal e mal observavam a lei, as festas, por isso o templo de Malaquias 3:10 está abandonado, né? Porque o povo está cansado. O povo comum, essa observação da Irene é interessante, porque veja, nós estamos estudando 100 e tantos anos, vamos arredondar aqui para 150 anos, né? Porque esse 400 ali também não é exato. Então vamos colocar aqui 150 anos. É fácil olhar em perspectiva, né? Fulano, fulano e fulano, fulano e fulano e fulano, eles quase dão as mãos e se apresentam juntos. Mas nós temos que pensar na vidinha de cada um, né? O Barnabézinho que nasceu aqui, morreu aqui, o filho dele que tinha que fazer compra aqui, que casou com a filha do fulano, etc. O filho, a miséria da vida individual de cada um. Porque a esperança não é algo abstrato, né? Que percorre aqui por cima a vida, como se fosse uma coisa que tem vida em si mesmo. A esperança é aquilo que eu e você, individualmente, agimos em função do que compreendemos. Então, eu estou lhes dando um parecer, as profecias, uma explicação global e em perspectiva. Mas o que esse irmãozinho aqui, né? Esse Josuel aqui, o Semaías, Serabias e Macrebias, então, o que ele entendia de tudo isso? O que ele entendia da lei? O que ele entendia dos profetas? Ele só sabia que o campo dele estava produzindo mal e porcamente e que 20% era para o imperador. É só isso que ele sabia. Como que cada um deles podia ter esperança? Aí nós podemos pensar em nós. A esperança da igreja, a esperança escatológica e tal. E tu, e eu, e você, e sua família. Como é que você responde pessoalmente a esta esperança? Como é que você responde pessoalmente? Né? Não pode nem comparar, no sentido sim, que... em certo sentido, sim, no sentido de individual. O que eles esperavam? Né? Por exemplo, na questão messiânica. Sim, tudo bem que a gente já estudou até com você sobre salmos, que tem salmos que a gente nem percebe, mas que os salmos estão falando do Messias. Sim, mas eles não entendiam. Eles não tinham essa noção. Não. Vai ser só lá, né? Sim. No silêncio que eles vão, você falou o caldeirão, que vai engrossar o caldo para entender o Mas mesmo assim ninguém entende nada. Então, assim, nós, por exemplo, não estamos em desespero no sentido que nós temos uma esperança, tudo bem, claro, nós temos um professor Eliseu aí para mostrar essa esperança e esse quadro inteiro aí. E temos o Espírito Santo também, né? Sem comparação. Mas, sim, nós temos a plena revelação. Sim, mas assim, né? O que será que eles esperavam? Não dá nem para especular, eu acho. Eu não queria dizer isso porque complicou muito a nossa situação, né? Isso complica enormemente a nossa situação. Jesus falou, bem-aventurado vocês que ouvem e veem, né? O que os reis, profetas e o povo antigo desejou ver e não viu. Né?
Então vocês percebem que para nós a esperança é clara, né? Para eles não. O que esse irmãozinho aqui esperava? O que ele podia ver concretamente, né? O seu pai nasceu e morreu no exílio. Ele veio para cá. Nada acontece. Nada. Nenhum sinal de Deus, nenhum milagre, nenhum profeta, ninguém que fale algo que eu compreenda, que me ajude a viver. Eles não têm. Né? Nós podemos cair na mesma situação, né? Porque apesar de termos tudo isso, podemos não compreender, não ler, não estudar, não, né? Podemos viver sem esperança, né? Debaixo dos raios da esperança, podemos viver no escuro. Deixa eu ver ele primeiro, depois do pastor. É o pior, né? A gente acaba querendo criar uma esperança meio que falseada, sem olhar o contexto. Por isso que a gente cria o evangelho dos versículos soltos. Exatamente. Uma versão. Acho que o pessoal que gosta de história e usa meme. Acho que a gente vive isso no evangelho. Você pega o versículo solto e transforma a tua esperança em cima daquilo ali, sem olhar em volta, a realidade do outro, o teu sofrimento. Exatamente. Então, tudo isso que nós estamos falando está profundamente assentado no chão, né? Por isso que essa pergunta, o irmãozinho fulano aqui, né? Cada um na linha do tempo aqui, né? Como será que ele vivia a esperança? Esse clamor de Malaquias, né? Mas é inútil servir a Deus. O vizinho ali do lado é ímpio, não observa a lei de Moisés, comercializa no sábado. E, cara, está ganhando dinheiro e eu estou observando no sábado. Veja a crise desses irmãos, né? Então o profeta Malaquias vem e fala: calma, gente, vocês são um tesouro para Deus. Um tesouro. Naquele dia ele fará a diferença. Hoje vocês estão tudo igual. Mas ele fará a diferença um dia. Mas é um dia. Eu tenho que viver aqui agora, com a minha luzinha fechada no sábado, em obediência à lei, circuncidando meu filho, enquanto o cara ali está com fila, fazendo promoção ali no sacolão dele, e o pessoal está comprando e vendendo. E eu tenho que viver à luz da esperança, com o meu bazarzinho fechado. É duro, né? Diga, pastor, por favor. Esse quadro histórico da esperança, né, nos faz lembrar que as promessas de Deus que criam o fundamento da nossa esperança, elas não se cumprem plenamente na vida individual durante esta existência. Não só aconteceu com os judeus, mas também com nós cristãos. Desfrutamos já de muitas promessas que vão se cumprindo no nosso interior, na nossa vida individual, mas a plenitude da esperança está lá na frente. Por isso que, por isso, talvez, nesse pacto aí, digamos, surgiu a teologia da prosperidade. Mas a prosperidade não responde à perspectiva escatológica. Ela abre mão. A desfrutar das migalhas, digamos assim, que vão caindo das coisas feitas, temos que estar preparados e pacientes para a plenitude do cumprimento na coletividade quando Cristo voltar. Veja que olha o perigo disso, né? Abrir mão da grande esperança, né? Mais ou menos talvez como os judeus do exílio, né? O irmão me fez lembrar o seguinte, eu tenho que terminar aqui. O irmão me fez lembrar de Jó, né? Que provavelmente foi escrito nessa época aqui, né? A escrita do livro, não o homem Jó, para responder essas questões, né? Para responder que o sofrimento faz parte da caminhada da esperança, né? Irmãos, eu tive que fazer uma aula assim, muito corrida para abarcar esse período, né? Na aula que vem eu faço aí uma arrumação, né? Faço um freio de arrumação, porque daí nós vamos entrar no período do silêncio, né? Então tem pouca coisa para falar.